E aí, nessa linha do tempo de Israel, vamos Nessa lá. linha do tempo de Israel, vamos finalmente iniciar isso aqui. Israel é ligado, o Estado de Israel é ligado a um conceito chamado sionismo moderno. Sionismo é uma palavra que vem de Sião. Sião, pátria, a pátria original, né? A pátria dos judeus, é conhecida, um dos nomes é Sião. Então, Zionism, né? Zion em inglês. Então, por isso, está ligado muito ao trabalho de um jurista austríaco chamado Theodor Herzl. No final dos anos 1890, publicou esse documento que basicamente dizia que para resolver o problema, né, da perseguição contra os judeus, do antissemitismo no mundo, os judeus deveriam ter uma pátria própria. E entre diversos locais prospectivos que eles levantaram, a localidade, né, histórica da antiga Judéia, da antiga província romana da Judéia, que antigamente era o reino, né, judeu, é a Palestina, o que na época era a Palestina otomana, né, controlada pelo Império Otomano lá em Istambul. Então, o Herzl, ele já fez logo ali o seu primeiro congresso, né, a ideia dele popularizou no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Onde os judeus tinham, digamos assim, posições sociais mais altas. E esse fenômeno, ele vai levar a uma mudança no perfil do imigrante judeu na Palestina. Porque existiam imigrantes judeus na Palestina. Na verdade, você pode dizer que sempre existiu. Os registros são difíceis de até 2000 anos, né? Mas para o século XVIII, XIX, existiam judeus na Palestina. Mas o perfil desses judeus na Palestina eram judeus mais idosos, dominantemente. Né? O cara que tinha muito dinheiro, aí fala, eu vou viver o resto dos meus dias lá em Jerusalém, lá nas minhas cidades sagradas. Só que com o sionismo, aí diversos jovens se mudam para a Palestina. E com esses jovens vem uma energia, uma vibe totalmente diferente, né? Estamos aqui só para compor o pool populacional, né? E aí, as novas ideias, né, da virada do século aí, eles levam ao crescimento, né, das comunidades judaicas na Palestina, na forma de fazendas autossustentáveis, kibbutz. Né? São ideias socialistas, inclusive. São ideias trazidas por esses imigrantes que vieram da Europa. Imigrantes trabalhadores que, né, estavam imersos nessa tese do socialismo, né, enfim. E com a Primeira Guerra Mundial, que coloca os ingleses contra os otomanos, os ingleses sobrepujam os otomanos, não sem uma busca por aliados, né? Porque o esforço de guerra deles já estava bastante extenuado com a Europa, né? Os alemães estavam tomando bastante parte do esforço de guerra britânico. Então, para vencer os otomanos, eles precisaram de fazer algumas alianças. Que alianças foram essas? Primeira, com os árabes. Bom a gente diferenciar árabes de turcos, né? Árabes são uma população diferente dos turcos, embora sejam muçulmanos, tudo bem, mas etnicamente são diferentes. E os árabes que viviam ali na Península Arábica, que hoje é majoritariamente a Arábia Saudita, tem o Iêmen lá na pontinha, mas esses árabes eram tribos que viviam ali naquela península e que eram submetidos politicamente a Istambul. Se submetiam, né? Só que os ingleses fomentaram, né? Pegaram o graveto e vamos lá, vamos levantar contra esses otomanos aí, que eu acho que vocês podem ter um país só seus, né? E aí os árabes se levantaram. É aquela famosa revolta árabe, ou levante árabe, né? De 1916 até 18, que tem um personagem que é bastante famoso, que é o Lawrence da Arábia, que é um oficial britânico, né? Thomas Edward Lawrence. E ele se torna um consultor dessa liderança árabe, ele realiza diversas ações de guerrilha conduzindo essas tropas árabes, né, a atingir vitórias até bastante
importantes contra forças otomanas. E aí, no final da guerra, depois que os objetivos dos britânicos são concluídos, eles meio que dão uma esfriada. Meio não, eles totalmente dão uma esfriada nas esperanças dos árabes de criar-se uma nação pan-árabe, ou seja, uma grande nação árabe, onde todos os árabes seriam felizes para sempre sob um único governo. Por que que isso acontece? Porque toda aquela região do Oriente Médio, ela era basicamente uma colônia do Império Otomano, e ela, com a queda do Império Otomano, ela se desfacela, né? E aí os ingleses e franceses têm interesses supremos naquela região ali, e eles picotam aquela região em mandatos, eles chamam de mandatos, né? E nós recebemos o mandato de tal região para controlar tal região. A França, por exemplo, recebe a Síria, o Líbano, que outras regiões aqui? Agora eu não estou lembrando. Tem mapa dessa divisão, não tem? Tem, tenta aí mandato britânico da Palestina, ou mandatos, Oriente Médio, mandatos pós Primeira Guerra Mundial. A gente vê qual que é França, qual que é francês, qual que é inglês. E aí tinha o mandato britânico da Palestina. O mandato britânico da Palestina, que basicamente hoje, se você for olhar no mapa, é Israel, com territórios palestinos, ou seja, Cisjordânia e Gaza, e também a Jordânia, o que era a Jordânia, o que seria hoje a Jordânia. Na época eles passaram a chamar de Transjordânia. Ah, tá. Olha lá. Mandato francês, lá em cima na Síria. O mandato do Iraque era britânico também, né? Mas isso aí tudo era o mandato da Palestina, que era britânico, né? E aí eles em 22 partiram o Rio Jordão, que tá passando no Rio Jordão. Sei, aquele aquele riozinho lá. Mar Morto, né, que desemboca aqui nesse porto de Aqaba, né, que fica aqui na pontinha aqui embaixo, e aí você já está no Mar Vermelho. Certo. Aqui acontece, essa parte oriental, vamos dizer assim, virou a Jordânia, né, porque foi entregue para a família Hashemita para que ela reinasse ali, e aí virou a Jordânia. E a parte ocidental do Rio Jordão, da margem do Rio Jordão, seria a Palestina, né, propriamente dita, que ali tem de origem árabe e populações de origem judaica, majoritariamente. Tem cristãos também, tá? Mas é numa porção um pouco menor. A ideia do Líbano seria para abarcar esses cristãos. O Líbano está lá em cima, Tá né? pra cima, Seria já no mandato francês, mas o Monte Líbano, que também nasceu nessa época aí, para, digamos, abarcar todo esse pessoal de fé cristã que estava aglomerado naquela região lá, né? Lá justamente a maioria deles está nessa região de mandato francês. O Líbano é muito mais relacionado aos cristãos do que a Palestina. Embora exista uma minoria cristã, assim, até representativa lá. E na Palestina está Jerusalém, né? Que é sagrada para as 3 religiões. E aí é o problema. É a treta, é claro. A treta é lá, porque é sagrada para as 3. Por que nós vamos fazer Palestina? Até tentaram, vamos criar aqui uma cidade independente da Palestina, como tentaram fazer com Danzig no final da Primeira Guerra, né? Cidade independente, cidade aberta de Danzig, nunca dá certo. E aí, lá na Palestina, em Jerusalém também não deu certo essa ideia. Mas nessa época aí, os ingleses, como eu falei para você, no final da Primeira Guerra Mundial, eles estavam precisando de aliados e eles se aliaram justamente com essa população judia, essa população judaica. E aí esse ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, chamado Arthur Balfour, ele fez essa declaração em novembro de 17 para o Barão Rothschild, que era o presidente da Federação Judaica Britânica, Comunidade Judaica Britânica. Ele diz o seguinte: o governo de Sua Majestade está mais do que feliz em auxiliar a causa sionista, a instalação de uma nação, de um lar judeu na Palestina, um lar judeu. Ele não está falando ainda de um estado independente, mas de um lar judeu. Você pode se instalar lá. E aí, por quê? Porque os Estados Unidos tinham diversos judeus em posições políticas importantes, e os Estados Unidos tinham acabado de entrar no esforço de guerra, eram muito importantes para a Grã-Bretanha, além do que, né, os próprios judeus britânicos, muitos deles também de influência política muito alta, e isso resultou
numa simpatia maior com a causa britânica, até formando algumas unidades do exército britânico exclusivamente de soldados judeus, né, para colaborar para o esforço de guerra, né. Inclusive o Davi Ben-Gurion, que é o fundador de Israel, integrou uma dessas brigadas judias, se não me engano. E aí o seguinte, quando a guerra termina, né, todo esse ânimo, esse ímpeto de vamos construir, os ingleses dão aquela refreada também. E aí, só que eles continuam apoiando a imigração judia para a Palestina. Só que aí é o seguinte, quando eles apoiam essa imigração, chega o aporte financeiro das organizações sionistas internacionais para a imigração judia lá na Palestina. E aí, esses caras começam a comprar muita terra e vão se tornando cada vez mais donos da terra na Palestina e junto ali com um sistema arcaico que existia na época do Império Otomano, né, em qual os pequenos proprietários de terra, eles na verdade não colocavam a terra no seu nome, deixavam no nome de um cara mais rico, de um cara mais poderoso, né, para não ter que pagar imposto e nem ter que fazer serviço militar. Então, esse pessoal acabou vendo suas terras serem depreciadas ao extremo, né? O preço da terra sendo depreciado ao extremo e eles tiveram que vender essa terra. Quando eles venderam essa terra, cada vez mais terras acabaram na mão de proprietários judeus. O que ocorre? Em 1920, os ingleses nomeiam um governador, um alto comissário para a Palestina, chamado Herbert Samuel. E Herbert Samuel é o primeiro judeu, confesso, né, judeu praticante, a exercer um cargo alto no governo britânico, Herbert Samuel. Isso gera uma onda de protestos, não só na Grã-Bretanha, quanto na Europa, quanto no Oriente Médio, no mundo inteiro, porque os caras veem o seguinte, isso é você colocar um sujeito que é abertamente sionista, que quer que a nação judia seja implantada em toda a Palestina e que vai eventualmente expulsar as outras populações de lá. Olha a treta. E aí, né, os ingleses se mantêm firmes na nomeação, o Herbert Samuel diz que não, seria muito justo. E aí ele realmente começa lá tentando fazer acenos para árabes, fazer acenos para cristãos, fazer acenos principalmente, né, inegavelmente, para os judeus também. E nesse ponto, né, essa situação já vai se tornando insustentável para a população árabe nativa, né? E eles acham que eles estão sendo expulsos dali aos poucos, e aí ocorre um problemão em 21, em Jafá, na qual, no distúrbio de Jafá, no qual 45 judeus são mortos por manifestantes árabes. E aí a polícia britânica só entra na ação, eles viram o negócio acontecendo, não fizeram nada. Depois que acontece isso, é que eles entram na ação para poder sossegar a turba árabe e mata 48 árabes no decurso da ação. Aí, este incidente, Jafá, 1921, que particularmente faz surgir a doutrina que vem, assim, é o manto que cobre o Estado de Israel até hoje, né, que é aquele manto da autodefesa, mas com ações ativas, com ações ofensivas. Não espera só ser atacado. Não é esperar ser atacado, não. E isso tudo vem de um cara chamado Zeev Jabotinsky. Zeev Jabotinsky, é tipo Zé apóstrofo Ev. Tá. Zeev Jabotinsky. Né? Então o Zeev Jabotinsky é o cara que cria uma doutrina chamada de sionismo revisado, ou revisionismo sionista. É sionismo revisado, é isso mesmo. Revised Sionism. Então o Jabotinsky é o cara que diz o seguinte: eu não tenho que me submeter à autoridade britânica para dizer quem deve ou quem não deve se instalar na Palestina. Todo judeu tem direito à Palestina. O Estado de Israel só vai existir se as armas judias protegerem Israel. E existe uma única forma de impedir os ataques dos árabes. É com força. Só existe esse caminho. Então, ele é o cara que cria essa doutrina, e essa doutrina ela é expandida nos anos seguintes, inicialmente numa organização que é a Haganah, formada em 1920, que é uma milícia,
Você vê que é tipo um poder paralelo, né? Existe uma autoridade política e militar na Palestina que é o Império Britânico. E dentro existe uma milícia judia que foi criada para proteger comunidades judias, chamada de Haganah. Justamente porque o Herbert Samuel fazia um jogo assim bastante favorável aos judeus, né, à colonização judaica, a Haganah decidiu se auto-restringir. Então, nas décadas seguintes, a Haganah se pautou pelo quê? Se pautou pelo... nós vamos nos defender, tá? Defender. Somente se formos atacados, vamos nos defender. E o Jabotinsky já tinha uma ideia bastante diferente dessa, né? E com o passar do tempo, mais e mais gente foi se tornando adepto às palavras dele. E aí, nos anos 30, em 31, foi fundada a Irgun, que é uma organização filha, não filha, porque ela não foi oficialmente criada a partir da Haganah, mas de dissidentes da Haganah. E a Irgun tinha o objetivo claro de levar o combate aos inimigos de Israel. De levar o combate. Não o Estado de Israel, que não existia ainda, mas tem um nome para isso, cara. É Ishum. É o nome da colonização judaica antes do Estado de Israel. Tem um nome. Esse você acha aí, Paquito? Começa com Y. Ijo. Eita. Ele acha aí. Se vira. Procura o artigo da Haganah, que eu tenho certeza que você vai encontrar esse termo lá. Tem esse termo. Enfim, antes de Israel tinha esse termo lá para designar a colonização judaica. Fato. A Irgun começa a atacar tanto árabes quanto a autoridade britânica, né? Fato. Em 1900... Ishum, né? É isso, né? Ishum. Isso, é esse termo. E aí, no fim das contas, né, a gente chega ao pós-Segunda Guerra Mundial, né, com um inchaço ainda maior de imigração judaica para a Palestina, por duas razões. Primeiro porque os judeus europeus estavam traumatizados com a Europa, né? Todo o país deportou eles para os alemães, basicamente. É verdade, né? Todo mundo entregou eles. Todo mundo entregou eles. E outra, não tinha o que fazer na Europa, né? Não foram só eles que estavam saindo da Europa, muito mais gente estava saindo da Europa, porque a Europa cessou de existir, né? Então, aí veio aquele tanto de gente para lá, e aí as pressões políticas na ONU, né, fizeram a ONU votar lá a partição da Palestina em 2 estados. No ano seguinte, o Ben-Gurion, em maio de 48, ele declara a independência de Israel. Quando ele declara a independência de Israel, os membros da Haganah, principalmente, da Palmar, que tinha sido criada em 41 para combater uma eventual invasão alemã da Palestina, né? Se Rommel, por exemplo, no deserto tivesse vencido os ingleses no Egito e tivesse invadido a Palestina, né? Quem é que ia defender os judeus? Seria a Palmar, era uma milícia. A Palmar, inclusive a Irgun, membros do Irgun, se tornaram o cadre, né, o cerne, o núcleo da IDF, da Israeli Defense Forces, ou seja, das Forças de Defesa de Israel. Eles copiaram o sistema de patentes da Haganah, né, que existe até hoje na IDF. Curiosamente, a IDF assim, tem o mesmo tipo de patente para Força Aérea, Exército e Marinha. É o mesmo nome, não é diferente igual aqui, em tradição ocidental. Sim. Né, e os membros da Irgun, eles, por mais que tenham sido considerados terroristas pela própria ONU, pelo Império Britânico e pela própria ONU, né, eles integram as forças de defesa de Israel, e o último comandante deles chega a ser primeiro-ministro, né? Menachem Begin foi o último comandante da Irgun, de 43 até 48, e ele se torna o primeiro-ministro de Israel em 77, né? É um cara que é integrado ao Estado de Israel. E assim, o Estado de Israel, ele vai nascer, né, já se preparando para a guerra. Porque aquela decisão de declarar a independência, ela não foi tirada do chapéu, ela não foi, né, digamos, algo que foi feito de cabeça quente ou no calor do momento. Foi algo muito bem planejado. Tanto que, nos meses anteriores,
ou anos anteriores, as organizações ligadas a Ben Gurion e digamos, àquela cúpula que fundou o Estado de Israel já começou a comprar material bélico no exterior. E a janela temporal era muito favorável para eles, né? Porque o que sobrou de material bélico da Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo estava com pilhas e pilhas, doido para poder vender aquilo e ganhar pelo menos um trocado. Então, realmente, muita coisa foi parar na mão de Israel, né? De israelense, que não era de Israel ainda. Nas mãos dos judeus na Palestina. Inclusive, cara, né, os primeiros veículos blindados dele, né, os primeiros blindados, que na época eram blindados, assim, carros blindados, de rodas mesmo. Os caras colocaram ali, porque a Haganah começou a pensar nisso, né? Vamos precisar de combater muita gente. Então, carros blindados, chapados com aço e tal, essas coisas. Eles mesmo começaram a construir os próprios deles. Meio adaptado. Adaptado. Né? Mas eles conseguiram comprar de fora porque tinha muita coisa, tava na mão de todo mundo e ninguém mais tinha o que fazer com aquilo. Então, eventualmente eles iam conseguir comprar. Né? O Estado de Israel nasce, imediatamente ele é atacado por 5 estados árabes Ao mesmo tempo, Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano. 5 ao mesmo tempo. Né? Quando? 48. A guerra de independência de Israel. Dos 6 dias? Não. Ah, não? Essa é qual? A guerra de 48 é a guerra de independência de Israel. Ah, tá, a guerra dos 6 dias é 67. E aí, só que é o seguinte, algumas casuísticas históricas, elas vêm favorecer o triunfo de Israel nesse conflito, né? O primeiro deles, os estados árabes também são novos. São estados recentes também. Né? Eles não eram independentes antes da Segunda Guerra. E o Egito? O Egito era, mas o Egito estava sob ocupação, que eu não posso falar que é formalmente uma ocupação, que era meio como se fosse uma ocupação forçada, né? Sei. O governo britânico vinha, fazendo renovações constantes desse tratado de amizade anglo-egípcio, que na verdade significava que os ingleses podiam ocupar militarmente o Egito, né? Entendi. E aí, os outros países, Síria, Líbano, eles eram muito novos, eles eram países pós-Segunda Guerra Mundial também, né? Tinham acabado de nascer. Então era aquela coisa muito assim, ainda... Ninguém se sentia muito sírio, ninguém se sentia muito iraquiano, aquela coisa. Não tinha aquele... O Egito era mais antigo, mas assim, ainda não era um país formado plenamente. Outra, esses países tinham pouquíssimo em comum. Eles não tinham muito em comum. O que eles tinham em comum? O ódio a Israel. Só. É o que unia eles. É o que unia eles. Nós todos estamos juntos nessa, a primeira Liga Árabe, né? Nós estamos juntos nessa contra Israel, beleza? Ok. Ninguém coordenou nada. Então, o comando libanês vai lá e ataca por conta própria, né? Com os seus meios e suas próprias decisões. A Síria é a mesma coisa, a Jordânia é a mesma coisa, o Iraque é a mesma coisa e o Egito é a mesma coisa. Todo mundo atacou separadamente. Né? Então, Israel pôde lidar com um inimigo de cada vez. Né? E aí houve alguns todo mundo ao mesmo tempo coordenadamente, né? Foram tentativas que eles fizeram depois. Tá. Mas eles viram que isso é um problema. Mas os árabes atacaram de forma totalmente desconexa, né? E existia os fatores, outros fatores que acabaram favorecendo Israel, que foi o seguinte: Israel, Israel, agora já é Estado. Eles tinham um caixa muito grande, porque eles eram muito financiados, né, pelos Estados Unidos, não pelos Estados, Casa Branca, Capitólio, não, financiados pelos judeus norte-americanos, tá? Pelos judeus britânicos, pelos judeus ricos de diversos países. Então eles tinham um capital grande, né, e esses caras puderam usar essa alavancagem para poder comprar material de guerra, mesmo que eles estivessem oficialmente sob embargo de armas pelas Nações Unidas. Entendi. Então, ao contrário do que muita gente pensa, Estados Unidos não foi um defensor, um financiador de Israel desde o começo. Não foi. Os Estados Unidos embargaram a nação israelense lá no começo, não venderam material de guerra para eles, tá? E o material de guerra que os israelenses conseguiram, que era de origem norte-americana, eles conseguiram através de
negociações escusas com mercadores, Mercado negro? mercado negro, pessoas, né, que se movem nas sombras ali. Sim. Então, para você ter ideia, eles conseguiram comprar bombardeiros B-17 e conseguiram comprar caças Mustang P-51 norte-americanos. Sabe como? Esses Mustangs foram empacotados como material agrícola. Sério? Foram encaixotados nos Estados Unidos como material agrícola. Pau! Carimbou, levou pra lá, abriu, começaram a montar, entendeu? Então foi exportado dos Estados Unidos como material agrícola. Aí você pensa, Desmontados, né? desmontados. Quem foi que conseguiu desmontar uma aeronave de caça, uma aeronave nos Estados Unidos? Não é qualquer um, Levar né? na alfândega, carimbar o negócio como material agrícola, você não viu nada, despacha esse pacote aqui, esse container, É uma esse linha caixote. de pessoas envolvidas que... Pra poder fazer isso acontecer, entendeu?